No coração pulsante do Brasil, onde cada história é escrita com paixão, você está escrevendo a sua com coragem ou deixando o medo segurar a caneta? Todas as manhãs, você acorda com sonhos ardendo dentro de você, mas, ao cair da noite, eles estão soterrados sob cansaço e arrependimento. E se a maior ameaça ao seu futuro não for o fracasso, mas as pequenas escolhas que você faz todos os dias sem nem perceber? Há hábitos que roubam silenciosamente seu tempo, esgotam seu foco e matam seu potencial de dentro para fora. Esses são os destruidores silenciosos do crescimento, escondidos à vista de todos. Uma vez que você os enxerga, não pode mais ignorá-los. E quando os elimina, sua vida nunca mais será a mesma. Se você está cansado de viver em repetição, é aqui que o ciclo termina. Nos próximos momentos, você descobrirá os hábitos ocultos que estão silenciosamente arruinando seu progresso e como se libertar deles para sempre. E aí, preparado para transformar seus sonhos em realidade? Curta o vídeo, comente, vamos e se inscreva no canal. Fique até o final, porque tem algo especial para você. Primeiro, pare de procrastinar. Você precisa entender isso. A procrastinação não é um adiamento inofensivo. É um ladrão silencioso que rouba seu destino. Nos momentos tranquilos em que você deixa de lado tarefas importantes, algo profundo está acontecendo. Seu potencial está sendo drenado, gota a gota preciosa. Isso não é apenas um adiamento. É uma rendição de possibilidades. Cada vez que você diz, vou fazer amanhã, está colocando seu sonho nas mãos do tempo. E o tempo é indiferente. Ele não espera, não perdoa e nunca retorna. Os minutos se transformam em horas, as horas em dias, e de repente anos se passaram com suas maiores ambições ainda esperando nos bastidores. Esses atrasos acumulados não são apenas momentos perdidos, eles representam os juros compostos do potencial não realizado. As pessoas que construíram impérios, indústrias e legados não esperaram por circunstâncias perfeitas. Elas as criaram. Elas entenderam que as condições raramente se alinham perfeitamente por conta própria. Os arquitetos da história reconheceram que esperar por condições ideais é um luxo que a ambição não pode pagar. Em vez disso, avançaram com os recursos disponíveis, transformando limitações em pontos de partida. Tome Thomas Edison como exemplo. Ele não ficou sentado esperando a inspiração chegar como um raio. Ele trabalhou com o que tinha todos os dias, perseguindo o brilho de sua visão na escuridão. Sua experimentação incansável, testando milhares de materiais, antes de encontrar o filamento certo, ilustra o poder da ação consistente sobre explosões esporádicas de motivação. Seu laboratório não era um lugar de genialidade ocasional, mas de esforço determinado diário. Se você continuar adiando as coisas que o tornarão grandioso, um dia você acordará cercado de arrependimentos, não de resultados. A tragédia da procrastinação não é apenas a oportunidade perdida, mas a consciência assombrosa do que poderia ter sido. Aqueles que atrasam consistentemente ações significativas não apenas renunciam a conquistas externas. Eles renunciam à pessoa que poderiam ter se tornado. A ação é a cura. Não o planejamento, não a preparação, não a perfeição, mas o começo. O impulso gerado pelo início, por mais imperfeito que seja, cria uma energia que o propulsiona para a frente. O que parece intransponível antes de começar, muitas vezes se revela gerenciável quando em movimento. A montanha que parece imensa de longe torna-se uma série de passos navegáveis quando você começa a escalar. A disciplina é a ponte entre sonhos e conquistas. É a decisão diária de honrar compromissos com você mesmo, especialmente quando a motivação diminui. A disciplina não exige força de vontade extraordinária, mas sim sistemas que tornem o progresso inevitável.
dividir grandes tarefas em menores, criar ambientes que minimizem distrações, estabelecer responsabilidade. Você já sabe o que precisa ser feito. No fundo, sob as racionalizações e desculpas, existe clareza. O caminho à frente não está obscurecido por falta de conhecimento, mas pela relutância em enfrentar o desconforto temporário. Sua intuição já identificou o próximo passo. Seu desafio é reunir coragem para dá-lo. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais coragem. Coragem para começar agora. Enquanto outros hesitam, começar antes de se sentir pronto separa o excepcional do comum. Aqueles que mudam seus mundos não esperam até que o medo diminua. Eles agem ao lado do medo, permitindo que o propósito supere a apreensão. O sucesso não vem para aqueles que esperam. Ele vem para aqueles que começam. Ele recompensa a iniciação da ação, não a intenção. Suas conquistas futuras dependem não de um planejamento perfeito, mas da ação presente, por mais imperfeita que seja. Então, a questão é: você continuará esperando pelo momento certo ou decidirá que agora é o momento? Este momento, imperfeito como pode ser, contém todo o potencial que você precisa para começar. Sua escolha hoje determina sua realidade amanhã. Escolha a ação e observe como portas que pareciam trancadas começam a se abrir diante de você. Segundo, pare de temer o fracasso. E se eu te dissesse que toda pessoa bem-sucedida que você admira falhou mais vezes do que você tentou? O medo do fracasso é uma prisão mental, e você tem a chave. Construímos essas celas, tijolo por tijolo, com cada e se de dúvida, cada memória de desapontamento passado, cada projeção de humilhação futura. No entanto, a porta permanece destrancada, esperando pelo momento em que você reconhece que o fracasso não é seu inimigo, é seu professor. O mundo não se lembra do número de vezes que alguém caiu. Ele se lembra da única vez que se levantou e permaneceu de pé. As páginas da história não estão cheias dos tropeços de grandes figuras, mas de seus momentos de ruptura e triunfo. Abraham Lincoln perdeu eleição após eleição. Ele falhou nos negócios, enfrentou tragédias pessoais e sofreu de depressão. Mas ele se recusou a desistir e, eventualmente, se tornou um dos líderes mais reverenciados da história. Por quê? Porque o fracasso não o assustava. Ele o alimentava. Essa transformação de perspectiva, de ver o fracasso como fim, para vê-lo como passagem, distingue aqueles que alcançam grandeza daqueles que apenas sonham com ela. Quando Thomas Edison foi questionado sobre suas milhares de tentativas fracassadas de criar a lâmpada elétrica, ele disse, de forma célebre: "Não falhei. Acabei de encontrar 10.000 maneiras que não funcionam." Cada experimento mal-sucedido reduzia o campo de possibilidades, aproximando-o da solução que iluminaria o mundo. Quando você teme o fracasso, você hesita. E a hesitação é mortal. Ela paralisa seu progresso, envenena sua paixão e entorpece seu instinto natural de criar, explorar, crescer. A energia, que deveria impulsioná-lo para frente em vez disso, congela você no lugar, preso em análises, paralisia ou no conforto de planejar sem executar. Os sonhos permanecem sonhos. O potencial permanece potencial. E o abismo entre quem você é e quem você poderia ser aumenta a cada dia que passa. Mas o fracasso não é o fim. É dado, feedback, redirecionamento. Cada passo em falso fornece informações valiosas, indisponíveis por qualquer outro meio. O empreendedor aprende quais modelos de negócios não ressoam com o mercado. O artista descobre quais técnicas não expressam sua visão. O cientista identifica quais hipóteses não explicam o fenômeno. Esse conhecimento, comprado com a moeda do fracasso, torna-se a base para o sucesso futuro. Se seu sonho vale a pena falhar por ele.
A magnitude de sua aspiração deve superar o desconforto de seus contratempos. A conquista significativa exige risco, e o risco inerentemente envolve a possibilidade de fracasso. Ao aceitar essa realidade, você se liberta para perseguir metas audaciosas, sem a paralisia do perfeccionismo. Abrace a queda, porque é apenas caindo que aprendemos a nos levantar. Crianças aprendendo a andar caem inúmeras vezes. No entanto, nunca consideramos essas quedas como fracassos. Em vez disso, reconhecemos que são passos necessários para dominar uma nova habilidade. Leve essa sabedoria para suas buscas adultas. Cada contratempo constrói resiliência, refina a técnica e desenvolve a fortaleza mental necessária para o sucesso duradouro. Então, da próxima vez que o medo sussurrar, e se você falhar, sorria e responda: então aprenderei, ajustarei e tentarei novamente. Melhor. Essa simples mudança na resposta transforma o peso do possível fracasso de fardo em lastro, ancorando-o no propósito enquanto o deixa livre para navegar em direção às suas maiores aspirações. Dessa forma, o que antes o aprisionava torna-se a própria chave para sua libertação. Terceiro, pare com a autoconversa negativa. Você está sempre ouvindo a si mesmo. A questão é: o que você está dizendo? A maioria das pessoas perde a batalha em suas próprias mentes muito antes de entrar na arena da vida. As palavras que você diz a si mesmo, mesmo em silêncio, tornam-se o roteiro do seu destino. Se você continuar dizendo que não é bom o suficiente, eventualmente, você parará de tentar. Se você continuar focando em suas fraquezas, elas crescerão mais fortes e suas forças murcharão despercebidas. Pense na mente como um jardim. Cada pensamento é uma semente, positivo ou negativo, ele crescerá. Então, você está plantando ervas daninhas ou flores. Seus pensamentos não são observadores passivos. Eles são criadores ativos de sua realidade. Quando você muda sua conversa interna, transforma suas circunstâncias externas. A autoconfiança não é arrogância, é uma responsabilidade. Porque se você não acredita no seu sonho, por que alguém mais deveria? Um dos maiores magnatas do aço da história observou sabiamente: como o homem pensa, assim ele se torna. Isso não era apenas uma reflexão filosófica, era uma sabedoria prática sobre disciplina mental. Suas palavras moldam sua percepção, e sua percepção torna-se sua realidade. Isso não é pensamento místico, é uma verdade psicológica. As histórias que contamos a nós mesmos filtram como interpretamos eventos, oportunidades e desafios. Um contratempo torna-se um degrau ou um ponto de parada, dependendo inteiramente da sua narrativa interna. Comece hoje com uma mudança simples. Substitua "eu não posso" por "eu vou descobrir como". Troque "eu sempre falho" por "ainda estou aprendendo". Essas não são meras afirmações. São recalibrações do seu quadro mental. Quando você fala poder em sua vida, em vez de veneno, tudo o mais segue. Considere quantos sonhos morreram, não porque eram impossíveis, mas porque alguém se convenceu de que eram. Seu potencial não é limitado por suas circunstâncias, mas por seus pensamentos sobre essas circunstâncias. A diferença entre o bem-sucedido e o mal-sucedido, muitas vezes, não é a oportunidade, mas a perspectiva. Essa prática exige vigilância. Sua autoconversa negativa provavelmente tem funcionado no piloto automático por anos. Interromper esse padrão exige consciência e intencionalidade. Cada vez que você se pegar caindo em pensamentos limitantes, pare e redirecione. Isso não é negar a realidade. É escolher quais aspectos da realidade enfatizar. Conquistadores extraordinários ao longo da história entenderam esse princípio. Eles enfrentaram os mesmos obstáculos e dúvidas que todos os outros. A diferença
foi que eles se recusaram a deixar seu diálogo interno escrever uma história de derrota. Em vez disso, eles conscientemente criaram uma narrativa de possibilidade e persistência. Lembre-se de que sua mente subconsciente não distingue entre o que é vividamente imaginado e o que é experimentado. Quando você repete que algo é impossível, sua mente cria evidências para apoiar essa crença. Por outro lado, quando você afirma consistentemente sua capacidade, sua mente encontra maneiras de torná-la verdadeira. Sua vida se move na direção dos seus pensamentos mais dominantes. Escolha-os com cuidado. Proteja seu jardim mental das ervas daninhas da dúvida e do medo. Nutra as sementes de possibilidade e progresso, porque no final, a conversa mais importante que você terá é aquela que está tendo consigo mesmo agora. Quarto, pare de se cercar de influências tóxicas. Olhe ao seu redor. Com quem você passa a maior parte do tempo, eles estão alimentando seu crescimento ou suas dúvidas. Eles estão te elevando ou te puxando para baixo. Dizem que ferro afia ferro, mas e se seu círculo estiver enferrujando você? Muitos sonhos morreram, não por falta de talento, mas por causa das associações erradas. Henry Ford, no início de sua jornada, foi frequentemente ridicularizado por suas ideias. Mas ele foi sábio. Ele se cercou de pessoas que acreditavam não apenas em sua visão, mas em sua capacidade de torná-la real. E essa crença tornou-se combustível. Se suas conversas estão cheias de fofocas, reclamações e limitações, você está bebendo veneno diariamente. Mas, se seu círculo fala de ideias, crescimento e execução, você está alimentando sua alma. A qualidade de suas discussões molda diretamente a qualidade do seu pensamento, que, em última análise, determina a qualidade da sua vida. Considere por um momento como você se sente após diferentes interações sociais. Algumas o deixam energizado, cheio de possibilidades e motivação. Outras o deixam esgotado, desencorajado ou questionando seu caminho. Isso não é coincidência. É a consequência natural da influência ambiental. Pesquisas mostram consistentemente que nos tornamos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Os hábitos delas tornam-se nossos hábitos. A mentalidade delas infiltra-se em nosso pensamento. As limitações delas podem tornar-se nossas desculpas, ou a coragem delas pode tornar-se nossa inspiração. Isso não é sobre superioridade ou abandono. Você não precisa odiar as pessoas que superou, mas deve ser corajoso o suficiente para superá-las. Todo relacionamento tem um propósito em sua jornada, mesmo que esse propósito eventualmente se complete. O crescimento mais difícil ocorre quando reconhecemos que certos relacionamentos, talvez aqueles que valorizamos por anos, agora são impedimentos para nossa evolução. O conforto familiar que eles proporcionam torna-se uma gaiola sutil, impedindo-nos do desconforto que precede o avanço. Você não pode subir enquanto se agarra ao que te segura. Todo grande conquistador enfrentou essa encruzilhada, o momento em que a lealdade ao seu potencial teve que superar a lealdade a relacionamentos estagnados. Isso não significa cortar pessoas de forma fria. Em vez disso, significa investir, gradualmente, mais tempo com aqueles que o desafiam e inspiram, enquanto permite, com compaixão, distância daqueles que não o fazem. Significa ter conversas difíceis sobre suas necessidades e limites em mudança. Escolha seu ambiente como se sua vida dependesse disso, porque depende. A energia ao seu redor torna-se a energia dentro de você. Seu ecossistema psicológico determina quais pensamentos criam raízes, quais ambições florescem e quais crenças murcham. Então, tome a decisão difícil. Proteja sua paz, preserve seu propósito e cerque-se de grandeza. Procure aqueles
que já alcançaram o que você aspira. Encontre comunidades onde a excelência é o padrão, não a exceção. Lembre-se de que a poda, embora dolorosa, leva a um maior crescimento. Ao curar conscientemente seu círculo, você não está sendo egoísta. Você está garantindo que se torne capaz de oferecer seus maiores dons ao mundo. O círculo certo não apenas apoiará seus sonhos. Ele os expandirá. Eles questionarão suas limitações, desafiarão suas desculpas e refletirão de volta uma versão mais corajosa de você mesmo. 5. Pare de se comparar com os outros. A maneira mais rápida de matar sua alegria é compará-la com os destaques de outra pessoa. Você está em um caminho desenhado para você. Nenhuma pessoa começa no mesmo ponto, com os mesmos recursos, as mesmas cicatrizes ou o mesmo chamado. Então, por que sabotar seu espírito medindo seu sucesso pelo ritmo de outra pessoa? Theodore Roosevelt disse uma vez: a comparação é a ladra da alegria. E ele estava certo. Quando você compara, você tira os olhos da sua missão. Imagine um cavalo em uma corrida constantemente olhando para as pistas ao lado. Ele desacelera, tropeça e eventualmente fica para trás. Os vencedores focam para frente. Você deve fazer o mesmo. Esse rolo de destaques digitais cria uma realidade distorcida, onde parece que todos estão prosperando, exceto você. Mas lembre-se, por trás de toda a história de sucesso, há inúmeros capítulos não contados de dúvida, rejeição e perseverança. O sucesso repentino levou anos para ser construído. O relacionamento perfeito enfrentou tempestades das quais você nada sabe. A carreira dos sonhos veio após falhas que nunca chegaram ao feed. Sua jornada tem um tempo próprio. Algumas flores desabrocham na primavera, outras no verão ou outono. Você perguntaria a uma rosa por que ela não floresceu em janeiro? Claro que não. Sua natureza determina sua estação. O mesmo é verdade para o desdobramento da sua vida. Confie no processo que é exclusivamente seu. Celebre o progresso, não a perfeição. Reconheça o quão longe você chegou, em vez de lamentar onde os outros estão. A única pessoa que você precisa ser melhor do que é quem você era ontem. Pequenas melhorias se acumulam ao longo do tempo. A escolha diária de aparecer, tentar novamente, aprender e crescer. Esses são os verdadeiros indicadores de sucesso. Quando você se perceber caindo na comparação, redirecione gentilmente seu foco. Pergunte a si mesmo: o que posso celebrar sobre minha jornada hoje? Que força desenvolvi que não tinha antes? Que pequena vitória merece reconhecimento? Sua jornada é sua própria tela. Não a estrague traçando o esboço de outra pessoa. Sua vida deve ser uma obra original, não uma reprodução. O mundo precisa da sua expressão autêntica, não de outra cópia do caminho de outra pessoa. Quando você foca para dentro, você acende sua própria excelência. Você descobre forças, interesses e possibilidades que não emergiriam se estivesse ocupado imitando os outros. Sua combinação única de experiências, perspectivas e talentos cria um valor que ninguém mais pode oferecer. Então, pare de olhar para a esquerda e para a direita. Olhos no seu caminho, coração no seu propósito e passos alinhados com sua visão. É assim que você vence, não perseguindo a corrida de outra pessoa, mas dominando a sua própria. O verdadeiro sucesso vem de se tornar mais plenamente você mesmo, não uma versão de segunda classe de outra pessoa. Corra sua corrida, pinte sua tela, escreva sua história e encontre alegria na jornada que pertence somente a você. 6. Pare de se sobrecarregar. A sobrecarga é um sabotador silencioso da produtividade e da paz. Quando você diz sim a cada solicitação ou oportunidade, você dilui sua eficácia e se aproxima do esgotamento. É essencial reconhecer que seu tempo e energia
são recursos finitos. Ao sobrecarregar sua agenda, você não apenas compromete a qualidade do seu trabalho, mas também seu bem-estar. Tememos perder oportunidades, desapontar os outros ou parecer incapazes. No entanto, esse acordo reflexivo muitas vezes leva a um resultado paradoxal. Ao tentar fazer tudo, realizamos pouco de significativo e nos exaurimos no processo. Considere o empreendedor que, na ânsia de agradar clientes, aceitou mais projetos do que conseguia gerenciar, levando a prazos perdidos e uma reputação manchada. O que começou como entusiasmo e ambição, gradualmente se transformou em sobrecarga, ansiedade e, por fim, fracasso. Se ele tivesse sido seletivo com os compromissos, poderia ter entregado resultados excepcionais em menos projetos, em vez de resultados medíocres em muitos. Esse padrão se repete em domínios profissionais e pessoais. O funcionário que se voluntaria para todos os comitês, o pai que se inscreve para todas as atividades escolares, o amigo que nunca recusa um convite. Todos correm o risco de se espalhar demais até que a qualidade sofra e a alegria evapore. Aprender a dizer não é uma rejeição de oportunidades, mas uma afirmação de suas prioridades. Cada compromisso representa um investimento do seu recurso mais precioso. O tempo, que uma vez gasto, não pode ser recuperado. Antes de concordar com qualquer nova responsabilidade, pare e reflita. Isso está alinhado com meus valores e objetivos centrais? Isso me avançará em direção aos meus objetivos mais importantes? Posso cumprir esse compromisso sem sacrificar a qualidade ou o bem-estar? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, considere recusar com respeito, mas com firmeza. Lembre-se de que um não claro hoje previne ressentimento, desapontamento e possível fracasso amanhã. Avalie cada compromisso contra seus objetivos e valores. Se não estiver alinhado ou o estender demais, é prudente recusar. Isso não exige explicações elaboradas ou pedidos de desculpas. Um simples "agradeço por pensar em mim, mas não posso assumir isso agora" é suficiente. A maioria das pessoas respeita a honestidade e limites claros mais do que um acordo relutante. Implementar a recusa estratégica exige autoconhecimento. Identifique seus inegociáveis, aquelas atividades essenciais para a sua saúde, relacionamentos e responsabilidades centrais. Proteja-os ferozmente. Em seguida, determine sua capacidade para compromissos adicionais. Assim como você não sobrecarregaria um barco além de seu limite de peso, não se force além da capacidade sustentável. Lembre-se de que, ao estabelecer limites, você protege seu tempo para empreendimentos que realmente importam, garantindo que entregue excelência sem comprometer sua saúde. As pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que fazem mais. Elas são aquelas que focam intensamente no que mais importa. Contraintuitivamente, dizer não muitas vezes abre a porta para sims mais significativos. Com energia e atenção preservadas, você pode se envolver plenamente com os compromissos escolhidos, em vez de tentar tudo pela metade. Essa abordagem seletiva leva a uma satisfação mais profunda, maior impacto e o ritmo sustentável necessário para o sucesso a longo prazo. Em um mundo que celebra agendas lotadas e atividade constante, escolher o engajamento deliberado, em vez do compromisso cego, torna-se um ato radical de autorrespeito. Ao dominar a arte de dizer não, você recupera o controle do seu tempo, energia e, em última análise, da direção da sua vida. 7. Pare de viver no passado. O passado é um lugar de referência, não de residência. Ruminar sobre erros anteriores ou oportunidades perdidas ancora você a momentos que não lhe servem mais. Quando vivemos nas sombras de ontem, perdemos a luz de hoje
e a promessa de amanhã. Considere o inventor que enfrentou inúmeros protótipos fracassados. Se ele tivesse se fixado em seus fracassos, nunca teria alcançado a descoberta que revolucionou indústrias. Thomas Edison testou milhares de materiais antes de encontrar o filamento certo para sua lâmpada elétrica. Não falhei, ele observou. Acabei de encontrar 10.000 maneiras que não funcionam. Cada tentativa era informação, não derrota. Degraus em vez de obstáculos. Essa transformação de perspectiva é crítica para qualquer um que busque objetivos significativos. Falhas e contratempos são companheiros inevitáveis na jornada rumo à excelência. O que distingue os bem-sucedidos dos estagnados não é a ausência de erros, mas uma relação diferente com eles. O passado torna-se dado valioso, não bagagem debilitante. Cada experiência, seja triunfante ou desafiadora, oferece lições para informar suas decisões futuras. Sua história contém sabedoria. Se você a abordar com curiosidade, em vez de crítica, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa experiência? Como isso pode me preparar para o que está por vir? Essas perguntas extraem valor até das circunstâncias mais dolorosas. A mente que constantemente revisita velhas feridas cria uma prisão de sua própria criação. Pesquisas psicológicas confirmam que a ruminação excessiva está correlacionada com o aumento da ansiedade e depressão. Sua energia mental é finita. Cada momento gasto revivendo arrependimentos passados é desviado da criação de sucessos futuros. Ao liberar o apego por arrependimentos passados, você se liberta para aproveitar as oportunidades presentes e moldar um futuro alinhado com suas aspirações. Essa liberação não é sobre esquecer ou descartar o que aconteceu, mas sobre mudar sua relação com esses eventos. Reconheça-os, extraia suas lições e, em seguida, dirija seu olhar para frente. Estratégias práticas podem ajudar a cultivar essa mentalidade focada no futuro. Comece praticando a consciência do momento presente, engajando-se totalmente nas atividades atuais, em vez de viajar mentalmente no tempo. Quando velhos arrependimentos surgirem, reconheça-os brevemente, antes de gentilmente retornar a atenção ao agora. Considere escrever sobre experiências passadas para processá-las completamente. Depois, simbolicamente, feche esse capítulo. Adote a mentalidade de que cada dia é uma nova tela e você segura o pincel para pintar seu destino. Essa metáfora não é apenas poética. Ela reflete a realidade neurológica de que nossos cérebros permanecem notavelmente adaptáveis ao longo da vida. Novas vias neurais se formam com pensamentos e ações repetidos, o que significa que os padrões de ontem não precisam ditar as possibilidades de amanhã. A liberdade, que vem de usar o passado como referência, em vez de residência, manifesta-se em maior criatividade, melhor tomada de decisão e maior resiliência emocional. Sem o peso das decepções de ontem, você se move com mais agilidade em direção às oportunidades e responde de forma mais adaptativa aos desafios. Lembre-se de que sua história ajudou a moldar quem você é, mas não precisa determinar quem você se tornará. Os capítulos já escritos informam sua história, mas não a concluem. Cada manhã, traz páginas em branco, aguardando sua autoria. Escolha, portanto, honrar seu passado sem habitá-lo. Extraia sua sabedoria, reconheça sua influência e, em seguida, avance corajosamente para o momento presente, o único lugar onde mudanças significativas e crescimento autêntico podem ocorrer. Ao fazer isso, você transforma sua relação com o próprio tempo, tornando ontem seu professor em vez de sua casa. 8º, pare de negligenciar sua saúde. Seu corpo é o veículo que o carrega pela jornada da vida. Negligenciar suas necessidades é como tentar uma longa viagem com um barco comprometido.
Quando priorizamos prazos sobre o jantar, reuniões sobre o movimento e produtividade sobre o descanso adequado, sabotamos, sem perceber, o próprio veículo projetado para nos levar às nossas ambições. Priorizar sua saúde não é um luxo, mas uma necessidade. Em uma cultura que muitas vezes glorifica a exaustão e celebra ultrapassar limites, essa verdade pode parecer contraintuitiva. No entanto, as evidências são sólidas. A conquista sustentável exige práticas sustentáveis. O sistema humano, essa intricada rede de células, sistemas e sinais, funciona de maneira ideal apenas quando suas necessidades fundamentais são atendidas. Atividade física regular, nutrição equilibrada e descanso adequado são fundamentais para o sucesso sustentado. Esses elementos trabalham em conjunto, cada um apoiando e potencializando os outros. O exercício fortalece não apenas os músculos, mas também a função cognitiva, a criatividade e a regulação emocional. A nutrição fornece as matérias-primas que seu corpo necessita para a energia, reparo e desempenho cerebral ideal. O sono de qualidade consolida o aprendizado, restaura a função celular e regula os hormônios essenciais para a motivação e tomada de decisão. A ideia errada de que o autocuidado prejudica a conquista revela um mal-entendido fundamental sobre o desempenho humano. A produtividade máxima não emerge de horas intermináveis de trabalho, mas da oscilação estratégica entre esforço focado e renovação deliberada. Os profissionais mais eficazes não são aqueles que trabalham continuamente, mas aqueles que trabalham de forma inteligente, alinhados com seus ritmos biológicos, em vez de contra eles. Ao investir no seu bem-estar, você aumenta sua resiliência, foco e capacidade de enfrentar desafios. Um corpo bem mantido responde mais eficazmente ao estresse, recupera-se mais rapidamente de contratempos e mantém um pensamento mais claro sob pressão. Essas vantagens se traduzem diretamente em melhor desempenho e maior longevidade em qualquer empreendimento. Considere implementar práticas simples, porém poderosas. Agende o movimento como compromissos inegociáveis em seu calendário. Prepare refeições nutritivas que alimentem, em vez de esgotar, sua energia. Estabeleça horários consistentes de sono e vigília que honrem a necessidade de restauração do seu corpo. Pequenos ajustes, aplicados consistentemente, produzem resultados notáveis ao longo do tempo. Lembre-se de que o sucesso duradouro é construído sobre a base de uma boa saúde. As conquistas que mais importam, aquelas que criam impacto duradouro e realização pessoal, exigem não apenas explosões momentâneas de brilho, mas um compromisso sustentado ao longo de anos e décadas. Essa perspectiva de longo prazo revela a saúde não como uma indulgência, mas como uma infraestrutura essencial que suporta seu trabalho mais importante. Sua relação com seu corpo reflete sua relação mais profunda consigo mesmo e com seu propósito. Tratar suas necessidades físicas como secundárias sinaliza uma desconexão fundamental da realidade de que você é seu corpo, não apenas uma mente habitando uma morada temporária. Quando você honra sua natureza incorporada, atendendo aos sinais físicos com a mesma seriedade que dá às buscas intelectuais, você se alinha com o sistema integrado que realmente é. Escolha, portanto, navegar pela jornada da vida em um veículo digno de suas maiores aspirações. Mantenha-o diligentemente, alimente-o apropriadamente e permita que ele descanse essencialmente para uma função ideal. Ao fazer isso, você não sacrifica o sucesso, mas estabelece as condições que tornam possível uma conquista significativa e sustentável. 9. Pare de resistir à mudança. A mudança é a única constante na vida. Resistir a ela é como se opor à maré, um exercício de futilidade.
Quando nos apegamos a convenções estabelecidas por conforto ou medo, perdemos as possibilidades revolucionárias que definem esta década transformadora. O paradoxo da existência humana reside em nosso desejo simultâneo por estabilidade e nossa necessidade de crescimento. Duas forças dramaticamente testadas nestes tempos turbulentos. Abraçar a mudança abre portas para novas oportunidades, crescimento e inovação. Cultive uma mentalidade que vê a mudança não como uma ameaça, mas como um catalisador para o desenvolvimento. Essa mudança de perspectiva não nega o desconforto que acompanha as rápidas transformações sociais de nosso tempo, movimentos pelos direitos civis, liberação feminina e revolução tecnológica. Mas as reformula como dores de crescimento necessárias, em vez de sinais de colapso social. Assim, como o presidente Kennedy desafiou a América a chegar à Lua em uma década, o crescimento pessoal exige uma visão ambiciosa e conforto com o desconhecido. Ao permanecer adaptável e aberto a novas ideias, você se posiciona para navegar com sucesso nesses cenários em constante mudança. A adaptabilidade pode ser a habilidade definidora da era espacial, mais valiosa do que o conhecimento técnico específico que pode se tornar obsoleto. A capacidade de abraçar novos paradigmas torna-se seu maior ativo neste mundo de transformação acelerada, da informatização às viagens a jato. Ao abandonar os hábitos de resistência, você se liberta de limitações autoimpostas e entra em um reino de potencial ilimitado. Quando você solta o apego às convenções estabelecidas, sua mente fica livre para explorar novas fronteiras de possibilidade. Assim como exploradores como Jacques Cousteau revelaram as profundezas dos oceanos e astronautas se aventuraram além de nossa atmosfera, sua jornada rumo à excelência pessoal é pavimentada com escolhas conscientes de deixar ir o que impede e abraçar o que capacita. Isso não significa abandonar o discernimento. Nem toda mudança beneficia a sociedade, como a escalada da Guerra Fria nos lembra. Em vez disso, significa abordar a mudança com a curiosidade que colocou o primeiro satélite em órbita e o primeiro homem na Lua em uma única década. Dê esses passos com confiança, sabendo que cada um o aproxima da realização e do sucesso que você imaginou. O caminho à frente pode não se parecer com o que você inicialmente imaginou, mas pode levar a destinos muito mais extraordinários do que você poderia ter planejado. Como Bob Dylan, que fez a transição do folk para a guitarra elétrica, apesar da resistência do público, sua adaptabilidade permite que você evolua além das expectativas, em vez de ser limitado por elas. Lembre-se de que, por toda a natureza, não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que sobrevivem, mas aquelas mais responsivas à mudança. Essa sabedoria evolutiva aplica-se igualmente ao seu desenvolvimento pessoal e profissional nestes tempos revolucionários. Ao fazer as pazes com a impermanência e desenvolver conforto com o desconfortável, você transforma a mudança de algo que acontece com você em algo que acontece para você, um aliado fiel em sua jornada rumo ao seu maior potencial. A jornada para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos é, sem dúvida, um chamado à ação que ressoa profundamente com o coração vibrante e resiliente da cultura brasileira. Somos um povo que dança no ritmo da vida, que enfrenta adversidades com garra e que encontra alegria mesmo nos momentos mais desafiadores. O vídeo 9 Hábitos para Abandonar, de Napoleon Hill, nos convida a olhar para dentro, identificar os hábitos que nos prendem e abraçar a transformação com coragem e propósito. Cada um dos 9 hábitos, procrastinação, medo do fracasso, autoconversa negativa, influências tóxicas, comparação, sobrecarga, apego ao passado, negligência à saúde,
e resistência à mudança é como uma corrente que limita nosso potencial. Mas, ao quebrá-las, abrimos espaço para uma vida mais plena, autêntica e alinhada com nossos sonhos mais profundos. No contexto brasileiro, onde a comunidade, a família e a busca por uma vida melhor são valores centrais, essas lições não são apenas conselhos, são um mapa para vivermos com mais paixão, propósito e conexão. A procrastinação, por exemplo, é um hábito que muitos de nós enfrentamos em um país onde o ritmo acelerado das cidades grandes como São Paulo ou Rio de Janeiro pode nos sobrecarregar. Aprendemos que adiar tarefas importantes é como adiar a construção do nosso próprio futuro. Para aplicar isso, podemos adotar a prática brasileira de dar um jeito, transformando grandes objetivos em pequenos passos diários. Seja começando aquele curso que sempre quisemos fazer ou dando o primeiro passo em um projeto pessoal, o importante é agir agora, com a energia e a determinação que caracterizam nosso povo. A disciplina, como o vídeo destaca, é a ponte entre nossos sonhos e a realidade, e no Brasil, onde a criatividade e a persistência são marcas registradas, podemos usar sistemas simples, como listas de tarefas ou lembretes no celular, para manter o foco e evitar que o amanhã se torne um obstáculo. O medo do fracasso, outro ponto central, ressoa com a experiência de muitos brasileiros que enfrentam desafios econômicos e sociais, mas seguem em frente com esperança. Inspirados por figuras como Thomas Edison e Abraham Lincoln, podemos transformar o fracasso em aprendizado, como fazemos ao superar as dificuldades do dia a dia com um sorriso no rosto. Na próxima vez que enfrentarmos um revés, seja uma entrevista de emprego que não deu certo ou um negócio que não prosperou, podemos nos perguntar: o que isso me ensinou? Essa mentalidade nos ajuda a crescer, assim como o samba nos ensina a dançar, mesmo na chuva. A autoconversa negativa é algo que, no calor das relações humanas, tão valorizadas no Brasil, podemos combater com apoio mútuo. Somos um povo que ama conversar, compartilhar histórias e apoiar uns aos outros. Quando sentimos dúvidas, podemos buscar inspiração em amigos ou familiares, ou até mesmo em nossa própria fé, que é tão forte em nossa cultura. Substituir "eu não consigo" por "eu vou tentar" reflete o espírito brasileiro de não desistir, de encontrar soluções criativas e de acreditar que tudo vai dar certo. Praticar essa mudança de narrativa interna é como cultivar um jardim, uma metáfora que ecoa com nossa conexão com a natureza, tão presente em nossas praias, florestas e festas ao ar livre. Cercar-nos de influências positivas é outro aprendizado poderoso. No Brasil, onde a comunidade é tudo, escolher com quem compartilhamos nosso tempo é essencial. Assim como uma roda de samba ganha vida com pessoas que vibram na mesma energia, nossas amizades e relações devem nos inspirar a crescer. Isso significa, às vezes, deixar para trás relações que nos limitam, com a mesma coragem com que enfrentamos mudanças em nossa história, como as transformações sociais que moldaram nosso país. A comparação, tão comum em um mundo digital, pode roubar nossa alegria, mas no Brasil, celebramos a singularidade de cada indivíduo, seja na diversidade de nossas festas regionais ou na riqueza de nossas histórias pessoais. Focar em nossa própria jornada, como o vídeo sugere, é como dançar nossa própria dança, sem tentar imitar o ritmo dos outros. Cada pequeno progresso, como aprender uma nova habilidade ou superar um obstáculo, merece ser celebrado com o mesmo entusiasmo que colocamos em um carnaval. A sobrecarga é um desafio em um país onde muitos de nós equilibramos trabalho, família e sonhos. Aprender a dizer não com respeito, como o vídeo ensina, é um ato de amor próprio que ressoa
com nossa valorização do equilíbrio e do bem-estar. Assim, como reservamos tempo para um churrasco com amigos ou uma tarde na praia, devemos proteger nosso tempo para o que realmente importa, garantindo que nossa energia seja direcionada para nossos objetivos mais significativos. Deixar o passado para trás é uma lição que combina com a resiliência brasileira. Somos um povo que transforma desafios em oportunidades, como fazemos em tempos de crise. Usar o passado como referência, não como residência, nos permite viver o presente com mais intensidade, aproveitando cada dia como uma nova chance de criar algo extraordinário, seja em nossas carreiras, famílias ou comunidades. Cuidar da saúde é talvez uma das lições mais práticas para nós brasileiros, que amamos viver intensamente. Priorizar o sono, a alimentação e o movimento é como preparar nosso corpo para dançar a vida com vigor, seja nas quadras de futebol, nas academias ou nas caminhadas ao ar livre. Essa prática nos dá a energia para perseguir nossos sonhos com a paixão que nos define. Por fim, abraçar a mudança é essencial em um país que está sempre evoluindo, seja na tecnologia, na cultura ou na sociedade. Assim como nossos avós se adaptaram às mudanças do passado, nós podemos ver a mudança como uma oportunidade de crescimento, com a mesma curiosidade e ousadia que levaram o Brasil a ser uma nação tão vibrante. Cada mudança é uma chance de explorar novos caminhos, como os exploradores que desbravaram nossas terras. Essas lições não são apenas ideias, são convites para vivermos com mais propósito, coragem e alegria, valores que pulsam no coração do Brasil. Ao abandonar esses hábitos, abrimos espaço para uma vida mais rica, onde nossos sonhos não são apenas desejos, mas realidades que construímos dia após dia. Então, que tal dar o primeiro passo hoje? Pegue uma dessas lições. Talvez começar agora mesmo, sem esperar o momento perfeito, ou dizer não a algo que não alinha com seus objetivos e aplique-a em sua vida. Você verá como pequenos passos podem levar a grandes transformações, como uma semente que floresce em uma árvore frondosa. Agora, quero te convidar a se juntar a essa jornada de crescimento. Se este vídeo te inspirou, como tenho certeza de que inspirou, clique no botão de like para mostrar seu apoio e espalhar essa mensagem de transformação. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque no Brasil, dividimos o que nos faz crescer, como dividimos uma feijoada em um domingo ensolarado. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão te motivar a viver sua melhor versão. E não se esqueça de deixar um comentário contando qual desses hábitos você vai abandonar primeiro ou como você está aplicando essas lições na sua vida. Sua história pode inspirar outros, assim como a comunidade brasileira sempre se fortalece ao compartilhar experiências. Vamos juntos construir um futuro mais brilhante, com coragem, paixão e o jeito brasileiro de viver.